Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que gostaria de acompanhar, por favor, inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Essa semana vamos falar sobre um caso solucionado da Califórnia, quando um estudante universitário brilhante desapareceu misteriosamente numa noite nas férias de inverno de 2018, sua família iniciou imediatamente uma investigação própria para rastrear seus últimos passos. Ao analisar as redes sociais dele, identificaram a última pessoa com quem teve contato antes do desaparecimento, enquanto essa pessoa afirmava não saber do paradeiro dele quando o caso de pessoa desaparecida foi aberto. A polícia imediatamente ficou com dúvidas sobre a história dele, já que logo descobriram que ele tinha a reputação de espalhar ódio vil contra grupos minoritários. E quando um corpo foi encontrado e o caso avançou para uma investigação de homicídio, ficou claro que a última pessoa a ter visto a vítima com vida teria um motivo para querer sua morte. Como ele fazia parte das mesmas comunidades que o principal suspeito desprezava, esta é a história de um assassinato horrível alimentado pelo ódio e pelo preconceito. Este vídeo aborda temas pesados como homofobia e abuso contra a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, mais além de racismo e antissemitismo. Sugerimos discrição ao assistir. Então, para o caso desta semana, vamos voltar mais de 6 anos no tempo, para o início de 2018, em Lake Forest, cidade do condado de Orange, Califórnia, Estados Unidos. Este é Blaze Bernstein. Em 2018, com 19 anos, ele morava em Lake Forest com a família. Blaze Nathan Bernstein nasceu em 27 de abril de 1998. Ele nasceu e foi criado em Lake Forest. Acredito que ele tenha vivido lá sempre. O pai era Gideon Bernstein, a mãe Jeannie Pepper e Blaze era um dos 3 filhos. O mais velho de 3 irmãos com uma irmã, Bo, e um irmão, Jay, mais novos. A família Bernstein era judia e muito devota à sua fé. Eles participavam ativamente da sinagoga da universidade na Califórnia, o que Blaze adorava. Ele amava sua herança e religião judaica. Todo sábado ele ajudava na sinagoga dele, como madrish, que é como um líder juvenil na comunidade judaica, e diziam que ele era realmente um líder. Ele sempre defendia o que acreditava, não tinha medo de compartilhar suas opiniões, mas também podia ser bem quieto e tímido às vezes. E os pais dele, Gideon e Jeannie, na verdade descreveram o filho mais velho como sendo, abre aspas, mágico e alguém que gostava de transformar o comum em extraordinário. Blaze parecia ser tão cheio de vida, uma pessoa realmente marcante. Diziam que ele era amigável, extrovertido e entusiasmado. A mãe dele, Jeannie, também dizia que o chamava de unicórnio, porque ele simplesmente era diferente e criativo, e ele se jogava de corpo e alma em cada atividade. Buscava aproveitar ao máximo cada experiência e tinha muitos hobbies e interesses variados. O Blaze fazia isso? Ele era jovem, muito inteligente e apaixonado por ciência, poesia, escrita criativa e artes cênicas. Ele era um cantor muito talentoso, ele adorava cozinhar, era muito bom na cozinha e preparava várias refeições diferentes para a família dele. Quero dizer, em relação ao futuro, Blaze tinha muitas opções de carreira, tantas coisas que ele poderia ter feito porque ele era realmente muito bom em tantas áreas diferentes. Mas, no final das contas, depois de se formar na Orange County School of the Arts High School, a escola de artes do condado de Orange, na Califórnia, Blaze decidiu seguir e estudar medicina. Ele se tornou um estudante de pré-medicina na Ivy League, na Universidade da Pensilvânia, o que significava que ele tinha se mudado de casa. Ele se mudou da Califórnia para a Pensilvânia. Ele fez novos amigos na universidade e parecia realmente aproveitar a vida universitária e os estudos. E, claro, ele mantinha contato constante com a família dele lá em Lake Forest e com os antigos amigos. Uma das melhores amigas do Blaze no ensino médio era Raya Hofsky. Elas eram muito próximas há anos. Elas eram amigas de infância e, na verdade, Raya foi uma das primeiras, se não a primeira pessoa em quem Blaze realmente confiou sobre sua sexualidade. Blaze tinha percebido que era gay.
E um dia, ele e Raya estavam caminhando pela praia na Califórnia quando ele contou a ela que era homossexual. Rhea diz que foi muito difícil para ele admitir e ele ficou bastante emocionado e abalado ao confessar isso para ela. Porque, sabe, era algo que ele sempre guardou para si mesmo, sempre manteve em segredo. Então posso imaginar que foi muito, muito intenso para ele finalmente compartilhar esse segredo com alguém, mas Raya foi muito compreensiva. Acredito que ela mesma era bissexual. Então, ela disse para Blaze que estava tudo bem. Era mais do que ok ele gostar de meninos e que amor é amor. Blaze ainda não havia se assumido para a família, mas seus pais, Gideon e Ginny, sempre suspeitaram que ele pudesse ser gay. Eles nunca perguntaram diretamente sobre a sexualidade dele, pois provavelmente achavam que ele contaria quando estivesse pronto. Mas quando eles perceberam que ele poderia estar questionando isso, eles fizeram questão de que ele soubesse novamente que tudo bem, que o que ele estivesse sentindo era válido e que eles sempre o amariam e aceitariam por quem ele fosse, não importava o que acontecesse. Blaze sempre foi muito ligado à família. Fica claro pela maneira como seus pais falam sobre Blaze o quanto tinham orgulho e o adoravam. E claro, eles estavam muito animados por ter Blaze de volta em casa nas férias de inverno. No fim de 2017, Blaze retornou para Lake Forest após a faculdade. Ele celebrou o Hanukkah com a família e aproveitou o tempo juntos, antes de ele retornar aos estudos na Pensilvânia no próximo semestre. No entanto, o tempo de Blaze com a família, suas férias de inverno, foi muito, muito inesperadamente interrompido. Numa noite no início de 2018, o estudante de medicina de 19 anos simplesmente desapareceu misteriosamente. Era 3 de janeiro de 2018, uma quarta-feira, e naquele dia, Blaze tinha uma consulta marcada no dentista. Ele deveria encontrar sua mãe, Ginny, no dentista. De forma estranha, por algum motivo, Blaze não apareceu nem avisou sua mãe que não iria, seja qual fosse o motivo. Confusa, Ginny ligou para o marido Gideon no trabalho para saber se ele tinha notícias ou sabia onde Blaze estava. Mas Gideon não sabia, e foi então que ele perguntou para Ginny: "Bem, a gente sabe se o Blaze saiu ontem à noite? E se saiu, ele voltou para casa?" E Ginny disse: "Eu não sei." Entrando em pânico, Gideon e Ginny correram para casa. Eles correram para o quarto de Blaze no andar de cima, e parecia que a cama de Blaze não tinha sido usada. Parecia que Blaze tinha saído. Ele tinha ido a algum lugar na noite anterior, mas simplesmente não contou aos pais que tinha saído escondido e não voltou, mas claramente pretendia voltar. O que também era preocupante para Gideon e Ginny era que Blaze tinha deixado tantas coisas no quarto dele que com certeza teria levado se pretendesse ficar fora, por mais de algumas horas. Então, por exemplo, ele deixou a carteira no quarto, as chaves, os óculos, todas as coisas que ele precisaria. Aparentemente, a única coisa que ele levou consigo, onde quer que fosse, foi o celular. Sempre que os pais tentavam ligar ou falar com Blaze, não recebiam resposta. Blaze não atendia, o que não era nada parecido com ele. Isso era totalmente fora do normal para o Blaze. Os pais dele simplesmente não conseguiam entender isso, não conseguiam entender o silêncio repentino e o desaparecimento repentino dele. Então logo eles ligaram para a polícia e registraram o desaparecimento do filho de 19 anos. E isso não foi tudo que Gideon e Ginny fizeram para tentar achar o filho. Eles também decidiram acessar os perfis dele nas redes sociais para ver se talvez ele tivesse combinado de se encontrar com alguém na noite anterior, e acontece que sim, ele tinha. Quando eles acessaram a conta do Snapchat de Blaze, descobriram que na noite de 2 de janeiro de 2018, Blaze estava trocando mensagens com um rapaz. Um rapaz que Gideon e Ginny não reconheceram era um indivíduo chamado Sam Woodward. E as mensagens mostraram que na noite do dia 2, Blaze tinha enviado para esse Sam Woodward o endereço dos pais dele claramente para que Sam pudesse ir buscá-lo. Mas por quê? Por quê? Será que Blaze tinha combinado de se encontrar com Sam? Quem era esse Sam Woodward? Bem, para tentar descobrir, Gideon e Ginny decidiram entrar em contato com ele. Eles enviaram uma mensagem para Sam Woodward pedindo uma ligação, e Sam concordou. Eles conversaram por telefone. Gideon contou a Sam que estavam preocupados com o filho Blaze. Eles não sabiam onde ele estava e descobriram que o último contato no telefone dele na noite anterior foi com Sam. E Sam disse, sim, ele e Blaze se encontraram na noite anterior.
Ele contou aos pais de Blaze que eles já se conheciam da escola. Eles estudaram juntos na escola Orange County School of the Arts e eram amigos. Naquela noite, voltaram a se falar e se reconectar. E eles meio que decidiram espontaneamente se encontrar e passar algumas horas juntos. Então Blaze deu seu endereço para Sam. Sam disse que pegou Blaze de carro às 23 horas e que juntos foram para o Parque Borrego em Lake Forest, perto de onde Blaze morava. É um parque muito grande na Califórnia, cobre uma área extensa e consiste em bosques, parquinho, mesas de piquenique, etc, etc. E Sam disse que quando eles chegaram ao Parque Borrego, ele estacionou o carro e que Blaze simplesmente saiu do veículo e começou a se afastar dele. Blaze disse a Sam que ia encontrar outro amigo e começou a caminhar por esse caminho sozinho. E, eventualmente, Sam perdeu ele de vista enquanto ele se afastava cada vez mais, porque, obviamente, já estava escuro lá fora. Sam contou que gritava pelo nome de Blaze e esperava que ele voltasse, provavelmente com o outro amigo. Mas Blaze nunca voltou, e Sam disse que estava tão confuso e tão preocupado quanto os pais de Blaze estavam com ele. E foi isso, esse foi o relato de Sam Woodward sobre aquela noite, porém, para ser honesta, não era um relato em que muitos acreditavam, e Sam Woodward rapidamente foi embora. De ser esse espectador inocente, quase um bom samaritano para uma possível pessoa de interesse, nesse caso, pessoa de interesse no desaparecimento repentino de Blaze. O motivo era por causa da reputação dele. Acontece que Sam Woodward era uma pessoa muito, muito estranha e, para ser bem honesta, muito assustadora. Veja, quando a melhor amiga de Blaze, Rhea, soube que Blaze estava desaparecido e que seu último contato tinha sido com Sam Woodward, ela logo teve um forte pressentimento ruim porque, segundo Rhea, Sam Woodward era, abre aspas, louco. Só para dar um pouco mais de informação sobre ele, Sam Woodward era um ano mais velho que Blaze. Ele tinha 20 anos quando o caso ocorreu e era de Newport Beach, Califórnia. Os pais dele se chamavam Blake e Michelle Woodward, e ele tinha um irmão mais velho chamado Clay. Eles eram muito devotos, os Woodward eram católicos. Sam cresceu em uma casa católica muito rigorosa. Como eu disse, Woodward também tinha sido aluno da escola Osher. Assim como Blaze, a maioria dos colegas apenas achava que ele era muito estranho. Pra ser sincera, ele nunca se encaixou com ninguém na escola. Ele era um solitário, nunca teve amigos de verdade porque ele simplesmente assustava as pessoas. Rhea lembrou como Sam Woodward simplesmente ficava sentado na sala de aula, desenhando várias armas por todo o caderno o tempo todo. E além disso, ele era extremamente preconceituoso com grupos minoritários. Diziam que ele era muito racista, muito homofóbico, ele era sexista e era muito, muito aberto sobre isso. Ele era abertamente preconceituoso com minorias. Na verdade, de acordo com um relato, ele chegou a ser retirado do ensino médio por causa de linguagem abusiva que usava contra homens gays. Ele parecia ter tanto ódio, especialmente pela comunidade LGBTQ+, e não só por eles. Outro grupo que Sam Woodward parecia desprezar eram os judeus. Ele odiava pessoas judias, ele era um neonazista. Na verdade, enquanto ele realmente não tinha amigos na escola, não se encaixava em nenhum tipo de grupo lá. Ele parecia ter encontrado o seu grupo, se é que podemos chamá-los assim, online, na forma de uma rede terrorista neonazista. Eles eram chamados de Divisão Atomwaffen, uma organização que, pelo que eu sei, começou em 2015, e eles incentivavam seus membros a atacar especificamente pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e judias. Atomwaffen significa armas atômicas em alemão. Acredito que recrutavam principalmente jovens homens pela internet. Foi assim que Sam Woodward os encontrou. Mas eles também tentavam recrutar pessoas em campi universitários nos Estados Unidos com cartazes que diziam "Junte-se aos nazistas locais". É revoltante, uma organização tão vil e cheia de ódio. Novamente, Sam Woodward era mesmo membro ativo da Atomwaffen. Ele expressou seu ódio contra pessoas judias, ele expressou seu ódio contra pessoas gays. Dois aspectos principais da identidade de Blaze Bernstein, eu acho. E agora Blaze estava desaparecido, e a última pessoa que parecia tê-lo visto vivo foi Sam Woodward. Então, é claro, isso foi muito, muito alarmante.
Ao iniciar uma investigação de pessoa desaparecida para Blaze, a polícia, é claro, falou diretamente com Sam Woodward. Ele repetiu para eles a mesma história contada aos pais de Blaze. Confirmou que se encontrou com Blaze. Ele o buscou na noite de 2 de janeiro, mas que Blaze simplesmente foi embora, se afastou dele no Parque Borrego e que ele não fazia ideia de onde ele estava agora. E enquanto a polícia estava, claro, extremamente cética quanto ao relato de Woodward, eles ainda não tinham nenhuma prova de que ele estava mentindo. Como não sabiam onde Blaze estava, as buscas por ele começaram rapidamente. Obviamente, a área onde a polícia concentrou principalmente suas buscas foi o Parque Borrego. Diversos policiais foram chamados para vasculhar todo o parque em busca de sinais de Blaze. A sinagoga de Blaze se envolveu profundamente nas buscas. Os membros estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar e apoiar a família. Cartazes e panfletos de desaparecido com o rosto de Blaze foram distribuídos. A polícia fez um apelo à mídia e ao público, assim como os pais de Blaze, Gideon e Ginny. Eles fizeram um apelo televisionado, implorando por informações sobre o paradeiro do filho. Mas, infelizmente, os dias começaram a passar e não havia nada, absolutamente nenhum sinal e nenhum vestígio de Blaze. Eventualmente, passou-se uma semana inteira desde o desaparecimento dele. E embora a polícia tivesse passado a última semana vasculhando o Parque Borrego no dia 9 de janeiro de 2018, eles decidiram tentar mais uma vez, realizar mais uma busca final no parque. Porque a essa altura, eles já tinham obtido dados do celular, que provaram que de fato, Blaze e Sam Woodward estiveram juntos no parque na noite em que Blaze desapareceu. Então, no dia 9 de janeiro, as equipes de busca voltaram ao parque mais uma vez e dessa vez, durante a busca final, elas encontraram Blaze. Estava chovendo muito. Quando uma policial percebeu o que parecia ser um monte de terra escondido debaixo de um grande galho de árvore em um ponto do parque, parecia que esse monte de terra estava cobrindo uma cova rasa. Então a polícia começou a cavar e seus piores temores se confirmaram. Aquilo era realmente uma cova escondida debaixo da terra e do solo. Eles descobriram o corpo sem vida de Blaze Bernstein. De 19 anos, Blaze havia sido assassinado, e de uma forma extremamente brutal também. Ele havia sido morto a facadas. Foi determinado durante a autópsia que ele havia sido esfaqueado 28 vezes no total, principalmente no pescoço. Ele tinha cerca de 14 feridas de faca no lado esquerdo e 5 no direito do pescoço. E então ele também tinha outras feridas de faca em outras áreas do corpo. Sim, o pescoço dele foi claramente o alvo do ataque. Quero dizer, 28 vezes é exagero, não é? Isso só demonstra a raiva e o ódio puro que a assassina de Blaze claramente sentia por ele. Blaze tentou lutar. Aparentemente, ele tinha cortes e ferimentos defensivos nas mãos e nos dedos onde tentou se defender. Mas quero dizer, realmente ele não teve chance contra seu agressor armado. A polícia também recuperou o celular desaparecido de Blaze, enterrado sob seu corpo a cerca de 20 centímetros de profundidade, quebrado e coberto de terra. E após a descoberta do corpo de Blaze, a família dele foi informada de que as buscas por ele haviam terminado e que o caso agora era uma investigação de homicídio. A mãe de Blaze, Ginny, disse mais tarde, abre aspas, eu nunca vou esquecer de ouvir pela primeira vez que Blaze tinha sido esfaqueado 28 vezes. É a pior e mais dolorosa coisa que já aconteceu comigo, saber que ele morreu de uma forma tão horrível e terrível. Claro, a polícia já tinha Sam Woodward como principal suspeito 3 dias após encontrarem o corpo de Blaze. Em 12 de janeiro de 2018, o jovem de 20 anos foi preso por assassinato e detido enquanto detetives buscavam provas que o ligassem ao crime. Eles apreenderam o carro de Woodward e o examinaram forensemente, e durante essas buscas encontraram sangue lá dentro. Embora Sam tivesse claramente feito esforços para tentar limpar o carro, eles ainda encontraram sangue lá dentro, encontraram sangue no teto interno. Então, o teto interno do carro, que foi determinado como pertencente tanto a Blaze quanto a Sam, o sangue dos dois foi encontrado no carro.
Sugerindo que Sam provavelmente também se feriu durante a luta violenta, ele provavelmente se cortou com a faca. Falando da faca, durante a busca na casa de Sam, a polícia encontrou o que acreditava ser a arma do crime. Eles encontraram uma faca que parecia ter sangue nela, e de fato, quando esse sangue foi testado, também foi confirmado que era compatível com Blaze Bernstein. E assim, após a descoberta dessa prova condenatória no dia 17 de janeiro, 5 dias após sua prisão, Woodward foi acusado de assassinato com o uso de uma faca. No entanto, isso foi posteriormente alterado ou agravado. Até mesmo os promotores acabaram acrescentando uma acusação de crime de ódio contra Sam Woodward, à medida que ficou claro que se tratava de fato de um homicídio motivado por preconceito. Como não seria? Quando a polícia descobriu que Sam Woodward era homofóbico e racista, especialmente contra judeus, e que ele era um membro ativo da divisão Atomwaffen, perceberam que esse tinha que ser o motivo aqui. Sam escolheu e matou Blaze Bernstein, simplesmente por causa de quem ele era. E o que torna tudo isso ainda mais revoltante é que, enquanto toda a família do Blaze, todos os amigos dele, a comunidade judaica, a comunidade LGBTQ+, e todos em Orange County compartilhavam sua dor e devastação com a notícia da morte do Blaze. Enquanto todos os outros estavam de luto, membros da divisão Atomwaffen comemoraram. Eles comemoraram a morte do Blaze. Eles chamaram Sam Woodward de herói. Ele era um herói por ter matado um judeu gay. Para eles, isso era motivo de orgulho. E o que é ainda mais terrível é que a avó do Blaze, Leia, na verdade era uma sobrevivente do Holocausto. Ela era criança durante o Holocausto e é uma das poucas sobreviventes ainda vivas hoje. Ela escapou de um dos eventos mais horrendos da história com vida, o genocídio de milhões de judeus. E então, décadas depois, o neto dela se torna vítima do mesmo tipo de ódio. Ele é assassinado simplesmente por causa de sua religião, etnia e sexualidade. Sam Woodward decidiu se declarar inocente das acusações, apesar das evidências contra ele, ele negava o assassinato. Foi considerado se ele realmente tinha sanidade mental para ser julgado. Acho que o advogado de defesa dele tentou alegar que talvez ele não tivesse, mas no final foi decidido que ele era competente para ser julgado. E ele tinha capacidade mental de, tomar suas próprias decisões e ser responsabilizado por suas ações. Enquanto os investigadores aguardavam o início do processo e construíam o caso contra Sam Woodward, encontraram ainda mais evidências. Evidências que sugeriam que Woodward talvez estivesse, na verdade, questionando e lutando com sua própria identidade sexual. Ao vasculharem seus dispositivos eletrônicos e suas redes sociais, a polícia encontrou uma enorme quantidade de, propaganda e conteúdo relacionado ao nazismo. Eles também descobriram que Sam Woodward acessava material pornográfico gay online e também visitava sites de namoro gay, conversando com homens gays em aplicativos de namoro como o Tinder. Na verdade, descobriu-se que Sam e Blaze já tinham se comunicado um com o outro pelo Tinder. Foi assim que eles meio que se reencontraram, eu acho. Após o ensino médio, deram match no Tinder e trocavam mensagens de paquera. Blaze mandou mensagem para Sam, dizendo que o achava bonito e atraente, e Sam respondeu igual. Afirmou que Blaze também não era nada mal, então esse foi o real motivo do encontro deles na noite de sua morte? Será que o Blaze achou que eles iam sair para um encontro ou que iam ficar juntos? Será que o Sam só fingiu também gostar de garotos para talvez atrair o Blaze, fazer ele pensar que estava interessado nele romanticamente, quando na verdade só queria matá-lo por causa da sua sexualidade e religião? Será que o Sam estava vivendo uma homofobia internalizada e por isso demonstrava tanto ódio, especialmente contra a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer plus? Na verdade, ele lutava em segredo para aceitar sua sexualidade. Esse crime foi meio que uma combinação motivada por dois fatores. Aqui, a raiva internalizada dele em relação à própria identidade sexual, mas também o ódio geral dele contra a comunidade judaica. O julgamento de Sam Woodward só começou em abril de 2024, mais de 6 anos após a morte de Blaze.
Acho que houve alguns motivos para o atraso, o principal sendo, obviamente, a pandemia de Covid. Isso adiou muitos casos criminais. Houve atrasos porque o Duarte trocou de advogados e defensores várias vezes. Houve atrasos enquanto psiquiatras avaliavam sua saúde mental para ver se ele podia ser julgado, então sim, muita coisa. Isso significou que o julgamento teve que ser constantemente adiado, mas em abril de 2024 ele finalmente começou. E a promotoria teve que provar ao júri que não só se tratava de um assassinato, mas que foi um assassinato motivado por preconceito, que foi um crime de ódio. Era importante provar isso porque se Woodward fosse condenado só por assassinato, apesar da prisão perpétua, ainda poderia ter chance de liberdade condicional um dia. Enquanto que se ele fosse condenado com o agravante de crime de ódio, isso acarretaria uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Que é, obviamente, o que a promotoria e a família de Blasey queriam aqui, isso seria justiça para Blasey. Quando o julgamento dele finalmente aconteceu, Sam Woodward estava com uma aparência extremamente diferente. Para ser sincera, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Ele deixou o cabelo, a barba e o bigode crescerem bastante. Na verdade, as pessoas comentavam o quanto ele se parecia com Charles Manson. Se essa era a intenção de Woodward, quem sabe? Mas estava muito claro que ele meio que não queria ser visto durante o julgamento. O cabelo dele estava muito embaraçado e ele o usava para esconder o rosto. Ele evitava olhar nos olhos das pessoas durante o julgamento. Quando ele falava, precisava ser constantemente solicitado a falar mais alto, a aumentar o volume da voz. E também para tirar o cabelo do rosto, para que o júri pudesse realmente vê-lo. E durante o julgamento, enquanto a equipe de defesa de Sam não negou que ele era responsável pela morte de Blasey Bernstein, eles admitiram que Sam o matou. Quero dizer, com as evidências, eles simplesmente não podiam refutar isso. Mas eles alegaram que isso não foi assassinato, que não foi um assassinato premeditado e que isso não foi um crime de ódio. Na verdade, esse foi um caso de homicídio culposo. Porque Sam Woodward simplesmente perdeu o controle no calor do momento. Mas ele não foi ao parque com Blasey para tirar a própria vida naquela noite. A nova versão de Woodward era que, na noite de 2 de janeiro de 2018, ele tinha fumado um baseado e pegado Blasey na casa dele, e que juntos foram ao Parque Borrego. A equipe de defesa afirmou que, enquanto estavam no parque, sentados no carro, em um momento Sam adormeceu e, quando acordou, entrou em pânico. Quando ele olhou para baixo, percebeu que sua calça estava aberta, suas partes íntimas estavam expostas, e ele acreditou que Blasey havia gravado um vídeo ou tirado uma foto de seus órgãos genitais. Ele acusou Blasey de tê-lo agredido sexualmente e também de tê-lo ameaçado. Ele afirmou que Blasey ameaçou expor Sam, revelando que deram match no Tinder e trocavam mensagens de flerte. Ele ameaçou vazar a foto das partes íntimas de Sam, então Sam disse que simplesmente entrou em pânico. Ele não queria que soubessem que questionava a própria sexualidade, especialmente o pai, pois cresceu em uma família católica muito rígida. Os pais dele achavam que a homossexualidade era pecado, e o pai frequentemente usava insultos homofóbicos. E Sam disse durante o julgamento que só de pensar no pai dele descobrindo e vendo uma foto comprometedora dele já era apavorante por causa do quanto o pai era homofóbico. Ele estava com medo e raiva. E então, sem realmente pensar, ele impulsivamente pegou uma faca e simplesmente começou a esfaquear Blasey repetidas vezes. A defesa afirmou que Sam portar uma faca naquela noite não comprovava premeditação, porque eles alegaram que ele basicamente carregava uma faca com ele para onde fosse e fazia isso desde que era escoteiro, aparentemente. Então essa era a versão da defesa. A tática deles foi basicamente culpar Blasey pelo próprio assassinato horrível. Sim, Sam o matou, mas ele não teria feito isso se Blasey não o tivesse agredido e ameaçado. Mas só para esclarecer, não há absolutamente nenhuma evidência para realmente apoiar as alegações da defesa. A polícia não encontrou nenhuma foto ou vídeo que Blasey supostamente teria tirado da área íntima de Sam. E também, quero dizer, fica claro pela forma como as pessoas falam sobre Blasey que simplesmente não faria parte da natureza dele fazer algo assim. Todo mundo que conhecia Blasey o descrevia como um jovem tão gentil, amigável, adorável, que se importava muito com as pessoas.
E como sabemos, ele mesmo teve dificuldades para aceitar a própria sexualidade. Foi difícil para ele se assumir para sua melhor amiga, Ria. A ideia de que ele ameaçaria expor alguém não faz sentido algum. Era, obviamente, o caso da promotoria, que isso foi um assassinato premeditado, que Woodward realmente levou Blaze para fora de casa e ao parque naquela noite, com a intenção de matá-lo simplesmente por causa de sua sexualidade e porque ele era judeu. A promotoria explicou ao júri através da associação dele com a Atomwaffen Division, a rede neonazista. Eles exibiram mensagens que ele enviou a outros membros da organização, mensagens onde ele contava que provocava e zombava de homens gays em sites de namoro, além de já ter atacado outro homem gay. Antes, descobriram que pouco antes da morte de Blaze, ele postou foto de uma faca com a mensagem: "Mandar mensagem é chato, mas assassinato não é." Quero dizer, só isso já mostra que Woodward estava pensando em assassinato antes mesmo desse caso acontecer. Mostraram fotos de Woodward fazendo a saudação nazista com membros da divisão Atomwaffen. Ele não só conversava com eles online, ele se encontrava com eles e todos usavam essas máscaras de caveira no rosto. Ele até viajou para o Colorado em um momento para se encontrar com um dos líderes neonazistas da Atomwaffen, James Mason. Ele já participou de um retiro de treinamento da Atomwaffen no Texas, aparentemente chamado Hate Camp. Todas essas coisas horríveis. É assim que ele estava envolvido, o quanto ele se inseriu nesse clube vil. O julgamento durou cerca de 2 meses. E no dia 3 de julho de 2024, o júri foi enviado para deliberar. Naquele dia, eles retornaram com o veredicto de culpado. Os jurados recusaram a defesa de homicídio culposo e consideraram Sam Woodward culpado de assassinato em primeiro grau de Blaze Bernstein, 19 anos, além de crime de ódio. Eles concordaram com a promotoria que foi assassinato em primeiro grau com agravante de crime de ódio. Este foi um homicídio motivado por preconceito contra a comunidade judaica e lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. 4 meses depois, em novembro de 2024, Woodward foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, devendo morrer na prisão. Após a condenação de Woodward, Jeannie, mãe de Blaze, fez uma declaração de impacto à vítima muito forte e tenho algumas citações dela aqui. Ela afirmou: "Isso foi um crime de ódio. Sam Woodward tirou a vida do meu filho porque meu filho era judeu e gay. Ele queria ser o grandão na Atomwaffen e deixar seus mentores e colegas orgulhosos. Depois ele tentou esconder o crime e adiou a justiça por mais de 6 anos. Ela disse: Blaze, fizemos o melhor por você, descobrimos quem fez isso. Nós o levamos à justiça, vimos a justiça ser feita, mantivemos este mundo mais seguro, seguimos tornando o mundo melhor em sua homenagem e somos gratas por isso. Te amamos, doce menino, e sentiremos sua falta para sempre. Hoje vou sair deste tribunal sabendo que a justiça foi feita e que o bem neste mundo venceu. Isso será a única coisa que tornará suportável a dor da sua morte. Nunca vamos te esquecer e a bondade continuará em seu nome enquanto vivermos." Desde o assassinato de Blaze, a polícia diz que a divisão Atomwaffen foi praticamente dissolvida. Embora, de acordo com fontes online, eles tenham tentado reativar a organização sob um novo nome, Ordem Nacional Socialista, para tentar permanecerem ativos, mas sem serem detectados pelas autoridades. Mas após o assassinato do filho, os pais de Blaze, Gideon e Jeannie, estavam determinados a não deixar o ódio vencer novamente. Blaze era uma pessoa incrível, gentil e positiva, então eles queriam criar um legado para ele que fosse tão maravilhoso e positivo quanto ele era. E então eles começaram um movimento chamado Blaze It Forward, em nome dele, um movimento que inspira as pessoas a praticarem atos aleatórios de bondade. Blaze It Forward possui uma página no Facebook com milhares de membros, repleta de postagens sobre atos aleatórios de bondade realizados diariamente. Eles têm um site onde você pode doar para o movimento, e no Parque Borrego, onde Blaze foi morto, há um memorial para ele com centenas de pedras pintadas à mão que foram enviadas por pessoas de todo o mundo. Pessoas que ouviram sobre a história de Blaze, sua morte horrível, e querem prestar suas homenagens a ele, contribuindo, para esse memorial, e os pais de Blaze dizem que o memorial continua crescendo até hoje.
Desconhecidos seguem enviando lindas pedras pintadas à mão para eles colocarem no parque, muitas celebrando a fé judaica e a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, o que é muito doce e adorável. E novamente, que legado incrível para Blaze, sabe? A morte dele foi tão maligna e tão horrível. Mas a família dele não quer que ele seja lembrado só por isso. Eles querem que ele seja lembrado pela pessoa maravilhosa que ele foi em seus curtos 19 anos de vida. E Blaze It Forward é uma forma de lembrar as pessoas disso, de lembrar o quanto ele era bonito e criativo. E celebrar isso e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, a espalhar o mesmo amor e positividade pelo mundo. Que Blaze fez, e isso conclui este caso. Esse é o caso de Blaze Bernstein. Vou colocar um link para o site Blaze It Forward e outro para a página de doações na descrição, caso queira contribuir com o trabalho deles. E talvez este vídeo e a história de Blaze possam incentivar todos que estão assistindo a fazerem seu próprio ato de bondade aleatório hoje. Seja algo tão simples quanto, você sabe, elogiar um estranho ou apenas fazer algo para fazer alguém sorrir, para alegrar o dia de alguém. Mas é isso. Para este caso, como sempre, por favor, me conte suas opiniões e pensamentos sobre o caso aqui embaixo nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês acham. E também fiquem à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Vocês podem deixar nos comentários abaixo ou preencher meu formulário de sugestões de casos, que está sempre linkado aqui embaixo na descrição. Obrigada por assistirem, deixem um like e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Vejo vocês na próxima semana para mais um mistério com Molly. Bye!